Bom dia, crianças! Hoje, dia 1º de 2020, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aulinha. E não sei se vocês perceberam, mas eu falei que hoje é dia 1º do 7, porque nós estamos mudando de mês. Hoje é o primeiro dia do mês de julho. Que seja um mês muito bom na nossa vida. Um grande beijo! Agora, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no calendário de hoje, né? O que nós vamos fazer. Nós temos ortografia da letra N. Vamos passar pelas explicações do dicionário novamente. Vamos trabalhar separação de sílabas e classificação dessas palavras de acordo com a quantidade de sílabas. E vamos também ver os numerais de 200 a 259, a escrita do nome dos números e vamos trabalhar algumas atividades complementares. Tudo bem? Iniciando a nossa aula, dentro das atividades complementares, nós vamos falar um pouquinho de ciências. Nós já falamos deste assunto, né? Acho que foi no dia 5 de maio que nós falamos, e nós estamos voltando agora a falar sobre higiene. Então, nós vamos recordar, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós sabemos que ter higiene é ter saúde. Então, vamos ver algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que leva a gente a ter higiene. Dormir. Ah, professora, dormir é ter higiene? É para melhorar o que? A higiene da mente. Quando a gente descansa, faz bem para o corpo, porque a gente renova as nossas energias. Porque se a gente não descansa, no outro dia a gente não consegue ficar bem, não é verdade? Tomar banho, muito importante tomar banho, né? Por quê? Tomar banho limpa o nosso corpo, tira toda aquela sujeira. Escovar os dentes, passar flúor, se alimentar bem, ir ao banheiro, mas preciso o quê? Se higienizar, se limpar muito bem. Tem casas que tem aquela duchinha, né? Parece um chuveirinho, para se limpar também, porque precisa fazer esse tipo de higiene, tudo bem? Pentear os cabelos faz parte da higiene. Momentos de lazer, de meditação, de reflexão, isso também está relacionado à higiene, só que a nossa higiene da mente. E também trocar de roupas, e principalmente colocar roupas limpas, porque a roupa suja, ela dá um aspecto de sujeira na gente, não importa se eu tomei banho, mas eu coloco uma roupa suja. Então, a gente sempre tem que procurar estar com roupas limpas para manter a higiene. Agora, nós vamos falar da higiene pessoal. Alguns desses que nós falamos aqui em cima faz parte da higiene pessoal, mas nós vamos falar melhor só dessa parte. Então, vamos ver. Para manter a nossa higiene pessoal, nós precisamos de sabonete, pasta de dente, água para tomar banho, um pente, shampoo ou o condicionador. Vamos precisar de outros elementos para melhorar a nossa higiene pessoal. Então, vamos lá. O papel higiênico, papel toalha, nós vimos lá, né? A escova dental, pente, lenço, né? O sabonete líquido ou álcool em gel, perfume, a escova, toalha, o creme dental. Muito bem. Eu voltei a falar neste tema porque nunca foi tão importante manter a higiene como nós nesse momento. Nesse período de quarentena, nós estamos tendo que redobrar a nossa higiene. Não que a gente não tinha todos esses hábitos aqui, ó, como nós falamos anteriormente. A gente já faz isso, a gente já escova o dente, penteia o cabelo, toma banho,
faz troca de roupa, se alimenta bem, a gente já faz tudo isso. Só que agora, nesse período, a gente precisa redobrar a atenção e ter alguns cuidados que antes a gente não tinha. E agora nós vamos precisar ter muito mais. Então vamos ver aqui, ó. Porque nesse momento de quarentena, a gente precisa ficar bem longe daquele vírus chamado Covid-19, conhecido como coronavírus. Então, o que a gente precisa estar constantemente fazendo? E a gente tem feito, lavado muito mais as mãos para manter a higiene, para não transmitir o vírus de um lugar para o outro. Nós temos feito o uso do álcool em gel, que é muito importante. Temos tomado banho com muito mais frequência, porque se a gente sai de casa, a gente pode estar trazendo vírus na gente, né? Então a gente tem que chegar em casa, tomar um banho. De primeiro a gente podia chegar em casa, ficar de boa, sem tomar banho mesmo, tomar banho só depois. Mas atualmente a gente criou esse hábito de tomar banho quando entra em casa, principalmente quando vai brincar com as outras pessoas da casa. E aí, então, a gente precisa manter a nossa higiene. Ou se naquele momento não vai dar para eu tomar um banho adequado, mas que eu faça o quê? Uma higiene de braços, rosto, mão, tá? Para que eu possa estar no meu convívio junto com a família. Aqui nós temos alguns materiais de limpeza. Por que eu coloquei? O que ele tem a ver com a higiene? Aqui está relacionado à higiene do ambiente. Nesse momento, a gente tem comprado muito mais materiais de limpeza, porque nós temos que manter a nossa casa limpa, com higiene, porque eu preciso eliminar esse vírus também, se por acaso, por algum motivo, ele veio para minha casa. Então, muito sabão em pó, porque eu tenho que lavar bastante roupas, e produto de limpeza de maneira em geral. Eu preciso higienizar tudo que vem do supermercado. Lá no supermercado eu já tenho que tomar muito cuidado, né? Pela própria distância das pessoas, tudo aquilo que eu pego, procurar estar me higienizando constantemente. E tudo aquilo que eu trouxer do supermercado, né? Se for coisas que der para eu lavar, eu vou lavar. Se não, eu vou esterilizar, passar um paninho com álcool antes de guardar tudo aquilo, todas as despesas, né, que eu trouxe do supermercado. Tudo bem? Ou do varejão. Aí, outra coisa que o pessoal tem feito muito é limpado as maçanetas, esterilizado as maçanetas. Por quê? A maçaneta é um lugar que todo mundo põe a mão. Então, se eu espirrei na minha mão, eu vou lá, coloco na maçaneta, e outro vem e coloca na maçaneta sem querer, põe a mão nos olhos, nariz ou boca, ou qualquer uma das mucosas, o que vai acontecer? Eu posso estar levando esse vírus porque eu coloquei a mão num lugar contaminado. Então, nós procuramos também, hoje em dia, estar limpando, né, as maçanetas. Durante o período de quarentena, que também faz parte da nossa higiene, nós passamos a usar máscara. Mas o que tem a ver a máscara com a higiene? Vamos lá. A máscara que nós estamos usando, ela tem que estar completamente higienizada. Ou seja, eu tenho que lavar, eu tenho que esfregar, eu tenho que colocar ela de molho um pouco, depois enxaguar bem, procurar deixar secar no sol e, de preferência, passar depois. Então, olha lá, eu coloquei aqui as roupas, né? Porque as roupas que a gente tem chegado em casa hoje em dia não devem ser colocadas no guarda-roupa antes de passar uma água. Porque às vezes a gente coloca só uma vez, aí eu chego, eu penduro lá no guarda-roupa. Hoje em dia é importante que não faça isso. Por quê? Eu posso ter trazido o vírus na minha roupa. Então, é importante que passe essa água uma água na roupa, tá? E passar com ferro é muito importante, principalmente a máscara que nós vamos usar no rosto, tá bom? E é importante que a gente use a máscara não só para nos contaminar, mas também para proteger o nosso próximo, aquelas pessoas que a gente gosta bastante. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma atividade.
Lá no caderninho, naquele bem pequenininho, tem uma folhinha que está trabalhando justamente alguns itens de higiene. Nós já vimos uma aula de higiene, né? Como eu falei. Eu vou largar o link para vocês lá no grupo de estudos, porque quem não viu essa aula ainda, ou quem tiver interesse em rever, é uma aula sobre higiene, eu vou largar lá como opção para vocês, tá bom? Então, vamos ver. Nós temos aqui os materiais para higiene, então nós vamos ver o que está em cada número e vamos completar a nossa lista. Número 1, cotonete. Cotonete. Número 2, aqui ó, escova. Escova. Número 3, ó, fio dental. Fio dental. Número 4, aqui ó, creme dental. Creme dental. Número 5, papel higiênico. Papel higiênico. Número 6, pente. Número 7, sabonete. Sabonete. Número 8, álcool em gel. Álcool em gel. Número 9, toalha. Toalha. Número 10, tesoura. Tesoura. Como nós falamos de higiene pessoal, esses itens aqui são todos utilizados para nossa higiene, tá? Não é para higiene dos alimentos, não é para higiene da casa, esses daí são os itens que a gente usa para nossa higiene, para higiene do nosso corpo, tudo bem? Agora, nós vamos pegar o livro, né, EMAI, na página 67. A matemática de hoje está bem fácil, ela é uma continuação da matemática de ontem. Ontem nós já trabalhamos gráficos e hoje nós vamos dar continuidade. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. No gráfico de ontem, então, tinha os quadradinhos que dava para eu contar. Esse gráfico de hoje, as barrinhas estão lisas. Como que eu vou contar? Na verdade, o próprio gráfico, ele já traz esses dados. É só eu acompanhar pelaquela linha que tem em cima de cada barrinha. Então, olha lá, ó. O Enzo, ó. O Enzo leu 6 livros. A Juliana leu, ó, 11 livros. O Fábio leu 7 livros. E a Isabel leu 5 livros. Então, vocês vão colocar aqui embaixo a quantidade de livros que cada um leu. Então, o Enzo leu 6, a Juliana leu 11, o Fábio leu 7 e a Isabel leu 5. Agora, quais os nomes desses amigos? Então, os amigos que leram os livros foram esses daqui. Então, é o nome deles que vocês vão escrever. Então, coloquem aí. Enzo, Juliana, Fábio e Isabel. Depois, quantos livros Enzo leu?
Vocês já contaram. Enzo leu quantos? 6 livros. Então, vocês vão colocar aqui 6 livros. Depois, quem leu mais livros? Ó, só de eu olhar aqui o gráfico, eu já sei que quem leu mais livros foi a Juliana. Então, Juliana. Que menina leu mais livros? Então, aqui no gráfico, nós temos 2 meninas. Nós temos a Juliana e a Isabel. Qual das duas que leu mais? A Juliana, de novo, olha lá. Que menina leu mais livros? Juliana. Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? Então, vamos ver. A Isabel leu 5 livros e o Fábio leu 7. 7 menos 5, quanto que deu? 2. Então, Fábio, ele leu 2 livros a mais que a Isabel. Agora, quem leu mais de 6 livros? Então, nós sabemos que o Enzo leu 6, a Juliana leu 11, o Fábio leu 7 e a Isabel leu 5. Quem que leu mais de 6? Então, o Enzo, ele não está incluso, porque ele leu 6. Então, é só quem leu mais de 6. Então, no caso, foi o Fábio, né, que leu 7, e a Juliana, que leu 11. Então, Fábio e Juliana. Tudo bem? Agora, nós vamos passar para o livro de português, no Buriti Mais Português, na página 68. Lembra quando nós falamos de dicionário nessas aulas passadas e ontem também nós falamos? Hoje nós vamos voltar a falar do dicionário, só que nós vamos trabalhar a letra N. Ontem nós falamos da letrinha P, hoje nós vamos falar da letrinha N. Então, aqui é como se fosse uma folha de um dicionário, tá? E traz algumas palavrinhas. Navio, ninho, nó e noite. Um dia eu falei para vocês que em alguns dicionários trazia o quê? A separação de sílabas. Não são todos que trazem, não. O meu já traz as palavrinhas separadas. Agora, tem dicionário que só tem a palavrinha e o significado. Então, isso vai de cada autor. Então, o meu não traz nem a palavrinha, ele já traz a palavrinha já separada. Tudo bem? Então, vamos ver. Navio. O navio é um barco bem grande que leva pessoas ou cargas de um lugar para o outro pelo mar. Então, o dicionário, ele traz o significado do que é navio. Então, eu não sei o que é navio, eu vou buscar essa resposta no dicionário. E lá vai ter um trechinho me explicando o que é o navio. Ninho. Olha lá o ninho. Ninho. O ninho é o lugar onde as aves botam os ovos e onde os filhotes nascem e vivem até crescer e saber voar. Então, olha lá, ninho, a separação. Nó. A palavrinha nó, ela não separa, tá? Um nó é um jeito de amarrar uma linha, uma corda, um barbante, um fio de lã, etc. De modo que fique apertado e difícil de desmanchar. Nicolau deu um nó na corda para prendê-la na árvore. Tem dicionários que traz o quê? Uma explicação através de um exemplo, que foi o que aconteceu aqui. Olha lá, Nicolau deu um nó na corda para prendê-la na árvore, para a pessoa compreender melhor. Noite. A noite é o que vem depois do dia, quando o sol vai embora e o céu fica escuro, e nele aparecem a lua e as estrelas. Essa folhinha aqui do dicionário foi tirado do meu primeiro dicionário Saraiva, ilustrado da língua portuguesa, São Paulo, Saraiva, do ano de 2015. Então,
realmente é uma folhinha de um dicionário, e esse dicionário, diferente do meu, por isso que eu falei que cada dicionário é de um jeito. O meu, ó, ele não traz ilustrações nenhuma, só tem o significado das palavrinhas, ó. Mas tem dicionários que são dicionários ilustrados, eles trazem a gravura com o desenho daquilo que eu estou falando, que é o caso desse daqui, tá bom? Para vocês que são crianças, é muito mais atrativo ver um dicionário ilustrado. Já vão olhar as figuras e vão compreender o que é cada palavrinha, tá bom? Que letras você observou em cada palavra para saber por que a palavra ninho aparece antes da palavra nó? Vamos entender. Ontem nós aprendemos a trabalhar e ver no dicionário como que eu classifico, né, para colocar no dicionário em ordem alfabética. Vimos que quando a primeira letra da palavra é igual, no caso ontem nós vimos a letra P, todas as primeiras letrinhas eram P, e depois eu tinha que olhar a segunda letra. A mesma coisa acontece aqui, só que ao invés de P, essa primeira letrinha vai ser N, olha lá. Navio, ninho, nó e noite. E no dicionário já está em ordem alfabética. Então, a primeira é navio, essa é ninho, nó e noite. Por que que foi assim? Porque o autor, ele observou o quê? A segunda letra, já que a primeira era igual. Então, o A vem primeiro que o I. Então, era A, depois I e O. Nó e noite, tá bom? Agora, está perguntando dentro dessas duas palavrinhas aqui, ninho e nó. Então, por que ninho apareceu antes da palavrinha nó? Porque ninho tinha o que? A letrinha I, a segunda letra era I. E o I vem antes do O, que apareceu na palavrinha nó. Por isso que eu escrevi ninho primeiro e depois nó, tá bom? Agora, vocês vão pegar o caderno de classe, vão fazer o cabeçalho. Hoje é dia 1º de julho, não esqueçam aqui, ó, porque senão vocês vão, pelo próprio hábito diário, né, colocar junho durante um mês. Então, prestem atenção para escrever julho, porque nós mudamos de mês, tá? Façam o cabeçalho, pode escrever o nome de letra cursiva para treinar, tá bom? E hoje nós vamos fazer os numerais do 250 até o 259. Então, vamos representar através do material dourado? Olhem lá. 100, 200. Cada plaquinha dessa vale uma centena. Então, 100 mais 100, 200. Agora, eu vou representar as dezenas. Então, 100, 200, 210, 220, 230, 240 e 250. Para completar agora, fazer a família do 250, eu preciso das unidades. Então, vamos lá. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 e 259. Então, vamos ver. Centena e centena. Aqui tem as barrinhas da dezena e aqui as da unidade. Então, vamos somar. 100, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 e 259.
Tudo bem? Agora que vocês já fizeram os numerais, né? Nós vamos ler e vocês vão escrever no caderninho para treinar a escrita do nome dos números. Vamos ler? 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259. Agora, para treinar um pouquinho de continhas, nós vamos fazer algumas subtrações. Subtrações nós já sabemos que são as continhas de menos. Como todas as continhas que eu expliquei para vocês, né, da adição e da subtração, nós vamos começar pela unidade. Eu não coloquei, mas vocês já sabem que a unidade é aqui, do lado de cá. Então, aqui é a unidade, ó, aqui é a unidade, unidade, unidade e a unidade. Então, toda a continha vai começar da unidade. Depois que fez a unidade, é que vai fazer o lado da dezena de cada continha. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. O número de cima é aquele que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho 3. E o de baixo é o número que eu tiro. Eu tenho 3, eu tirei 3, eu fiquei com 0. 3 tirou 3, 0. Aí, vou fazer a dezena. 5 menos 0. Eu tenho 5. Eu tirei 0. Então, quer dizer que eu não tirei nada. Com quanto eu fiquei? Com 5 mesmo. Então, quando eu subtraio algum número de 0, vai dar o próprio número. Porque eu não vou tirar nada dele, que foi esse caso. Eu tenho 5, eu tirei 0. Eu continuei com 5 que eu tinha, porque eu não tirei nada, tá bom? 6 tirou 5, ó. 6, tirei 5. Com quanto eu fiquei? 1. Depois, 6 tirou 1. Quanto que ficou? 5. Agora, do lado de cá. 7, eu tenho 7, tirou 4, ó. 5, 6, 7. Tenho 7. E aí, tirou 4. Eu fiquei com 3. Depois, eu tenho 1. Eu tirei 0. Eu continuo com 1. Agora aqui, 4 tirou 0. Eu tenho 4. Eu tirei 0. Não tirei nada, olha lá. Eu continuo com 4. Eu tenho 5. Dos 5 que eu tenho, eu tirei 4. Quanto que eu fiquei? 1. Eu tenho 1. Eu tirei 0. Eu continuo com 1. Eu tenho 6. Eu tenho 6. Tirei 3. Eu fiquei com 3. Não sei se vocês observaram, mas eu coloquei nessas continhas de hoje algumas situações, tirando o número 0, só essa que não. Mas todas as outras tirava o número 0. Eu coloquei proposital, para que vocês entendam que todas as vezes que a gente subtrai do nada, do número 0, então vai continuar o mesmo número. 5 tirou 0, é o mesmo 5. 2 tirou 0, continua 2, entenderam? Porque eu não estou tirando nada. O 0, ele simboliza o quê? A ausência de alguma coisa. Então, para eu representar essa ausência, que é o nada, o 0, eu utilizo esse algarismo, né? O 0, tá bom? Agora, nós vamos passar para a língua portuguesa no caderninho que vocês já estão fazendo. Nós vamos recordar o alfabeto. Ontem vocês fizeram o alfabeto e circularam, pintaram, né, a letrinha P, porque a gente estava trabalhando a ortografia do P. Hoje vocês vão fazer o alfabeto
de letras de forma mesmo, tá? Pode ser. E depois vocês vão pintar a letrinha N, porque é a ortografia que nós estamos trabalhando hoje. Vamos ler o alfabeto para recordar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, pinta a letrinha N. Vamos ler a família da letrinha N? Nós já aprendemos e vamos recordar hoje, ó. Na, ne, tá errado. Ni, no, nu, não. Vamos de novo? Na, ne, ni, no, nu, não. Por que nós estamos trabalhando essa ortografia do N? Porque lá no livro, quando nós trabalhamos hoje as palavrinhas do dicionário, nós trabalhamos a letrinha N, foi essa ortografia. Então, por conta disso, é dela que nós estamos recordando, né? É ela que nós estamos recordando aqui no nosso caderninho. As mesmas palavrinhas que foram trabalhadas lá no livro, que nós lemos, vimos o significado, nós vamos agora trabalhar a separação de sílabas. Eu já coloquei para vocês, porque o próprio livro já trouxe respondido a separação. Então, mas eu gostaria de que vocês entendessem qual é o nome, né, dessa separação de sílabas. Por exemplo, eu vou observar a quantidade de vezes que eu separei a sílaba. Por exemplo, navio, ó. Na-vi-o. Não foi 3 vezes? Quando eu separo em 3 sílabas, eu digo que a palavrinha é trissílaba. Então, nesse caso aqui, com as palavrinhas que nós trabalhamos lá do livro, eu tenho nó, que tem uma sílaba só. Nó. Nó não separa. Então, quando tem uma única sílaba, eu falo que é monossílaba. Se fosse pá, pé, chão, não, pão, essas palavrinhas não separam. Então, eu digo que elas são monossílabas, porque tem apenas uma única sílaba. Aqui nós temos, ó, 2 palavrinhas que tem 2 sílabas, ó. Ninho e noite. Vamos ver? Ninho. Noite. As duas têm 2 sílabas. Quando eu tenho 2 sílabas, eu chamo de dissílaba. Isso daqui que é classificar de acordo com a quantidade de sílabas, tá bom? E navio nós vimos que tem 3 sílabas. Nós não tínhamos lá, né, no livro nenhuma palavrinha que fosse, nós não tínhamos lá no livro nenhuma palavrinha que fosse polissílabas. Mas se tivesse, nós sabemos que polissílabas é quando tem 4 ou mais de 4 sílabas, 5, 6, 7. Quando eu tenho 4 ou mais, eu chamo de polissílaba. Mas hoje nós vamos trabalhar só até a trissílaba, porque as palavrinhas do livro só ia até a quantidade de 3 sílabas, tá bom? Lá no livro, nós aprendemos lá pelo dicionário a ordem alfabética, que é seguindo as letras do alfabeto. Então, eu peguei as mesmas palavrinhas que nós já trabalhamos lá e nós vamos tentar colocar em ordem alfabética. Então, vamos ler. Noite, ninho, navio e nó. Noite, ninho, navio e nó. Essas 4 palavrinhas são começadas com a mesma letrinha. Que letrinha que é essa? N, tá? Então, vamos lá. Se todas são iniciadas por N, como que eu procuro no dicionário? Nós acabamos de ver. Eu vou olhar pela segunda letrinha. Então, a segunda letrinha, no caso aqui,
É a letrinha O, I, A e O. O que vem primeiro? Olha lá. A vem primeiro do que o, I e o O, não vem? Então, a primeira palavrinha que eu vou escrever aqui é navio. Depois, tem alguma que a segunda letrinha é o E? Não temos. Então, vamos para a próxima. Com I tem. Então, a segunda será ni, nho. E depois, nós temos noite e nó. Nó vai vir primeiro, tá? Porque não tem nenhuma outra letra depois. Então, ela vem antes de noite, mesmo sendo com ó, tá? Então, nó. E por último, noite. Então, para fazer essa ordem alfabética, nós precisamos observar o quê? A primeira letra, vimos que era igual, e tivemos que observar, então, a segunda letrinha. Então, vamos colocar aqui de coloridinho para a gente entender, ó. Eu observei, então, ó, a letrinha a letrinha I, a letrinha O, e a letrinha O. Muito bem. Então, formamos navio, ninho, nó e noite. Agora, o banco de palavras nosso hoje será todo da família da letra N. É a nossa ortografia. Vamos ler as palavrinhas? Navio, todo mundo junto. Nariz, neve, neblina, Nigéria, animal, noite, novelo, nunca, nuvem, não e anão. A palavra navio e nariz, eu trabalhei a sílaba na. Neve e neblina, ne. Nigéria e animal, ni. Noite e novelo, no. Nunca e nuvem, nu. Não e anão, não. Não, ó, uma palavrinha monossílaba, ela é formada de uma única sílaba. Depois, vocês vão formar frase com duas palavrinhas só, nuvem e navio. E a nossa aula de hoje chega ao final. Vou mandar para vocês a correção da tarefinha, né, de ontem. E vou mandar também aquele vídeo que eu havia avisado para vocês, né? Um vídeo que vocês já assistiram, mas quem quiser assistir de novo, que é sobre higiene, eu vou colocar lá no grupo, tá? E para encerrar, depois que vocês fizerem toda a lição do caderno, vocês vão escrever ciências, higiene e vão fazer um desenho sobre a higiene, sobre aquilo que a gente falou hoje, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.